Lucas capítulo 15. Lê comigo a partir do verso 11. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Verso 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem sua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Amém. No capítulo 15, aqui de Lucas, Jesus conta 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo.
Observe os 2 primeiros versículos. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. A razão de Jesus ter contado essas 3 parábolas é por causa do que aconteceu no verso 1 e 2. Se você não entendeu, o texto diz que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Publicanos e pecadores. Os publicanos eram chamados os traidores da nação, eram desprezados. O povo olhava para eles com descaso, com desprezo, com nojo. Por quê? Porque eles se tornaram cobradores de impostos para os romanos. E para eles, olha, vocês são traidores. Traidores. E muitos deles eram corruptos. Usavam esse seu ofício para tirar dinheiro das pessoas humildes, pessoas pobres. Então o povo os odiava. O texto fala publicanos e pecadores. O que seriam esses pecadores? Talvez vadios, talvez homens de reputação duvidosa, tanto quanto os publicanos. Mas o texto diz que eles chegavam até Jesus para o ouvir. Só que havia outro grupo junto ali. Havia o grupo dos fariseus e escribas. Eles também estavam juntos, mas não tão junto, porque eles não queriam ouvir. A intenção deles era outra, era acusar. E eles estavam escandalizados, e eles falaram: Este recebe pecadores e come com eles. Era um absurdo. Como assim? Ele devia estar falando com a gente, os religiosos. Ele devia estar aqui com o nosso grupinho, não ali. Olha lá, olha o tipo de gente que está junto dele. Olha o tipo de gente que ele recebe. E pode ver que ele não enxota ninguém. Ele conversa com eles. Ele dá atenção para eles. Quando eles chegam, ele sorri, continua falando e falando. Ele acolhe. Mas que estranho. Era para ele estar conosco aqui. Nós, os conhecedores, nós, que nos vestimos de santidade, mas não, está lá com eles. É um absurdo isso. Eles não se conformavam. Então, por causa dessa situação, foi que Jesus contou essa parábola, essas 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida, que um homem tinha 100 ovelhas, o texto diz, e perdendo uma delas, ou seja, ele sendo um pastor de ovelhas, ele falhou no cuidado com as suas ovelhas, e ele perdeu uma delas. O erro foi dele. Mas o texto diz que ele vai atrás dessas ovelhas, da ovelha perdida. Mas a ênfase do texto não é o fato dele ir atrás da ovelha perdida. É uma frase que se repete nas outras parábolas. Digo-vos, assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A ênfase aqui está em recuperar o que estava perdido. A ênfase está aí na alegria de ter de volta aquela ovelha que se desgarrou. E aí ele conta outra parábola. Ele conta a parábola da dracma perdida. Ele fala de uma mulher que perdeu, descuidou e perdeu uma dracma. Era algo de um valor considerável. Como que ela deixou perder uma? Como que ela não cuidou? E aí o texto diz que ela vasculha a casa, faz aquela faxina e acha a dracma. E quando ela acha, de novo o texto enfatiza: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. E eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. De novo Jesus enfatiza isso. A alegria diante de Deus por um pecador que se arrepende. E aí ele vai para a parábola
do filho pródigo. Ele não para por aí. Na parábola do filho pródigo, eu creio que todos devem conhecer, ele diz que havia um homem tinha 2 filhos. E o mais novo teve a audácia, a cara de pau, de chegar para o pai e falar: pai, me dá minha parte da herança. Talvez vocês não consigam enxergar nisso, mas o fato dele pedir para o pai uma parte da herança, era como se ele estivesse antecipando a morte do pai. Olha, como você não morre logo para eu ter minha parte, faz o seguinte, calcula aí, divide aí, eu quero minha parte. Eu quero a minha parte da herança. O pai poderia ter negado. O pai falou: que parte da herança, rapaz? O que nós temos aqui fui eu que conquistei, eu construí. Vai chegar a sua vez, vai chegar a tua hora. Mas não é assim que o pai age. O pai: tá bom, você quer? Tá bom, eu te dou. O texto diz que ele foi, repartiu a parte do rapaz, e depois de um tempo, o rapaz foi embora, deixando para trás um pai preocupado, um pai triste pela atitude do filho, ter saído do lar, ter feito essa escolha. O texto conta como que foi a aventura do filho lá fora. Com tanto dinheiro na mão, o que ele fez? Esbanjou. A palavra pródigo significa isso, esbanjador. O filho esbanjador. Sabe por que ele esbanjou? Porque não foi ele que conquistou o dinheiro. O que você luta para conquistar, você valoriza. Então, foi meu pai que conquistou. Foi meu pai que lutou para a gente ter tudo aquilo. É fácil gastar. Você não dá valor. E aquilo que custou anos de vida do pai, custou o suor do seu pai, custou quantos sacrifícios do seu pai, para conseguir e lutar e juntar para a família, o filho em curto espaço de tempo desperdiçou. E mais para frente nós vemos que ele desperdiçou como? Com meretrizes, com prostitutas, foi para gandaia, foi para bebedeira, ele era um playboyzinho novo na cidade, chegando e gastando. Mas aí o texto nos diz que teve uma reviravolta. Uma grande fome veio àquela terra, as pessoas começaram a passar necessidade, e aquele rapaz gastador não tinha mais o que gastar. E por causa da situação de fome, não tinha emprego também. E agora o playboyzinho, para quem ele ia recorrer? Para quem? O texto diz que ele se agregou com uma pessoa que lhe deu um emprego de cuidar de porcos. E o salário era tão bom, mas tão bom o salário que ele ganhava, que ele tinha vontade de comer a comida dos porcos para saciar a sua fome. E não lhe dava. Mas aí chega o verso 17. O bendito verso 17. O verso 17 diz: então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Por que, pastor, que o verso 17 ele é bendito verso 17? Porque é o verso do arrependimento. É o verso quando seus olhos se abrem e você enxerga o que eu estou deixando para trás por causa da minha escolha. Pelo que eu estou trocando? Pelo que eu troquei tudo que eu tinha? Como que eu pude abrir mão de algo tão precioso que eu tinha? Igual ele fala, os empregados do pai dele, os empregados, os servos do pai dele têm fartura, cada um na sua casinha, com a sua familhinha ali,
tem fartura, tem franguinho na panela, né? Igual aquela música. E ele lá, querendo comer a comida dos porcos. Tudo por quê? Tudo porque ele foi egoísta, tudo porque ele pensou em si, tudo porque ele colocou os seus desejos, a sua vontade, acima de tudo e acima de todos. E agora a situação que ele está. Mas o texto diz que ele caiu em si. Sabe o que é interessante? É que tem muita gente comendo comida de porco, no lixo desse mundo, mas se recusa a cair em si. Se recusa a enxergar o que eu estou fazendo com a minha vida. Meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Que direção que eu estou tomando? Aonde eu estou indo? Olha de quem que eu virei as costas. Eu virei as costas para quem mais me amava. O que eu estou fazendo com a minha vida? Tanta gente que não cai em si. Vai esperar o quê? Vai esperar chegar lá? A ponto de querer comer a comida do porco? No nível mais baixo, acho que Jesus podia, na criatividade dele lá, ele usou o nível mais baixo para mostrar o fundo do poço. Interessante que é o verso do arrependimento, porque ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele estava arrependido de verdade. Porque quando alguém está arrependido de verdade, ele reconhece o seu pecado, admite o seu pecado, mesmo que seja tarde, mesmo que seja depois que já fez e depois que estragou tudo, mas ele admite, ele reconhece o seu pecado. Reconhece, confessa: Pai, eu pequei. Pai, eu brinquei com o pecado. Pai, eu não levei a sério as advertências da tua palavra. Eu achei que comigo não ia acontecer. E olha aqui, e olha aqui a situação que eu estou agora. Levantar-me-ei e irei para meu pai. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Olha o arrependimento desse rapaz. Primeiro ele reconhece o que ele perdeu, o que ele deixou para trás. Ele fala: olha, na casa de meu pai há abundância, e eu virei as costas. Depois ele reconhece o seu pecado, e ele diz: olha, eu não sou digno de nada, pai. Ele faz um discurso, ele pensa: pai, eu quero chegar diante do meu pai e falar: pai, olha, só me permite estar na tua casa, só me permite estar na tua presença. Só isso, pai. Só quero isso. Só quero isso. Só quero estar na tua presença. Me trata igual aos seus trabalhadores. Não me trata igual o filho, louco. Eu não sou digno disso, de ser o patrãozinho mais. Que o serviço que o Senhor der, eu não vou escolher. Olha a humildade do rapaz. Olha o que o arrependimento faz. Ele quebranta a gente e coloca a gente no nosso lugar. Uma pessoa verdadeiramente arrependida, ela é humilde. Ela se coloca no seu lugar, não chega com exigências. Humilde, quebrantado, no pó. E aí ele vai. O interessante é o começo do verso 20. O começo do verso 20 fala: e levantando-se. Porque uma coisa é falar que está arrependido, é ou não é? Uma coisa é ficar triste, quebrantado. Outra coisa é ir levantando-se. Arrependimento verdadeiro é que ele leva a ação.
te leva à ação. Falar que está arrependido, chorou, mas se não leva à ação, se você continua lá parado, se você não muda, não age. O camarada que está tendo um caso, está arrependido, mas continua se encontrando, não está arrependido coisa nenhuma. Está falando com ela ainda, trocando conversinha e não sei o que, e blá blá blá. Que arrependimento é esse? Você tem que agir, parar, cortar, assumir e fazer alguma coisa que mostre, como Jesus disse, como João Batista disse, produzir fruto de arrependimento. Não é só falar. E levantando-se foi para o seu pai. Meus queridos, depois que a vida o quebrou, depois que o Espírito Santo trabalhou no coração dele e mostrou para ele aonde ele estava, ele abriu seus olhos e ele enxergou o que eu fiz com a minha vida. Ele fez o que todos nós devemos fazer quando nós caímos no pecado: levantar e ir em direção ao Pai. Não é ficar se remoendo no canto, não é ficar se isolando, não é se trancar em casa, fugir, sumir. É ir na casa do Pai, como ele fez. Ir para a casa do Pai, que é o seu lugar, é na casa do Pai. Não tem outro lugar para você ir, não tem outro lugar para você correr, é para a casa do Pai. Sabe por que ele foi para a casa do Pai? Porque ele sabia que o Pai jamais viraria as costas para ele. Ele conhecia o Pai. Como que ele teve coragem de virar as costas para o Pai? Mas ele conhecia o Pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele. Oh, que palavra maravilhosa! Compadecido dele. O pai olha e vê aquela silhueta ali. Opa, conheço aquele jeito de andar. É o meu filho. Largou tudo e correu em direção ao filho. O texto usa a palavra compadecido, compaixão. É uma palavra grega, pláquina, que fala quando você sente um negócio nas suas entranhas, que dói. Que o pai, quando ele vê o filho naquele estado, naquela situação. Mas o que o pai faz? O pai se compadece e corre em direção ao filho. Olha que história maravilhosa. Olha que história que Jesus nos contou, que ilustra de forma maravilhosa o quanto nosso Pai é grandioso, o quanto nosso Pai é glorioso, o quanto nosso Pai é bom, o quanto nosso Pai quer nos ver de volta na sua casa, o quanto nosso Pai se alegra quando a gente se arrepende dos nossos erros. E todo mundo erra, todo mundo tropeça, todo mundo tem o seu dia, tem a sua vez, e se volta para o Senhor, e se volta para o Pai. Olha a reação do Pai, é uma reação de compaixão, uma reação de graça. Tanto é que o texto não para por aí. E o filho, ele começa, ele encontra o pai o abraça e o beija, e o filho, ele quer contar para o pai todo aquele discurso que ele decorou e memorizou para falar para o pai, para mostrar o seu arrependimento. O pai nem deixa ele terminar de falar. Ele está falando e o pai já interrompe e diz para os servos: traz uma roupa, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Olha como que o pai trata o filho. E aí vem a pergunta: cadê aquela chacoalhada, filho? O que você fez com toda a sua herança, que eu levei tantos anos para conquistar, para conseguir? O que você fez com tudo aquilo que eu investi para você?
que eu investi em você. O que você fez com? O que você fez? O pai não faz isso. Mas será que é porque o pai ignora o pecado? Será que é porque o pai faz vista grossa para o pecado? É isso? Lembra-se da ênfase nas duas outras parábolas? A ênfase que Jesus estava mostrando é que, acima de tudo, o fato de uma alma se arrepender e voltar para o Senhor é motivo de se regozijar. Vai ter a hora da conversa? Vai ter a hora da conversa. Vai ter a hora de sentar e acertar as coisas, ter mudanças. Olha, vai ter a hora. Mas acima de tudo, Jesus mostra que o Pai se alegra. A hora de se regozijar, de se alegrar. De se alegrar porque um filho que estava no pecado se arrependeu e está de volta aos pés do Pai. Isso é precioso demais, irmãos, para ser perdido. Isso é precioso demais para ser ignorado. Isso é valioso demais para o Senhor. Tem que ser valioso para nós também. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Olha a ênfase que o pai dá. Esse meu filho estava morto, e ele poderia ter continuado morto no seu pecado, e eu nunca mais vi a cara dele. Mas não, ele está aqui. Ele estava perdido, e ele poderia escolher continuar perdido para sempre, como muita gente que esteve nessa igreja decidiu sair e nunca mais nem passou aqui perto. Se perdeu e continuou perdido. Escolheu a morte e continuou no reino da morte. Mas esse aqui não. Esse aqui o pai está se alegrando porque ele estava, e o pai já deve ter visto muitos filhos saírem e não voltar, mas o meu filho veio e voltou. O meu filho está aqui de volta. Então isso é motivo para celebrar. Isso é motivo para se alegrar. Isso é motivo porque meu filho se arrependeu. Ele está aqui de volta porque houve arrependimento, houve atitude de arrependimento. Isso é motivo para celebrar. Irmãos, nós precisamos ter isso. Quando há genuíno arrependimento, aquele arrependimento que você vê nas atitudes, nós devemos nos alegrar. Sabe por quê? Porque nem todo mundo se alegra. Olha como o texto continua. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, e chamou um dos criados e perguntou: o que era aquilo? Ele veio e informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Verso 28 diz que ele se indignou. Nem todo mundo ficou alegre. Nem todo mundo celebrou como o pai celebrou a volta daquele rapaz que estava perdido. Se fosse nos dias de hoje, um rapaz que tivesse abandonado a sua fé e foi para o mundão e se metendo tudo quanto é tranqueira e lixo do mundo, e você não vê mais esperança, ninguém vê mais esperança, de repente aquela pessoa volta destruída pelo pecado, cheio de marcas e coisas. Você olha, não é mais aquela pessoa, não é mais aquela mulher linda. Olha agora como ela está, toda acabada, toda destruída pelas coisas que ela usou e fez. Olha como ela está. Não é mais aquela princesa que sentava ali e tocava. Não é mais aquele rapaz abençoado. Olha como que ele está. Mas ele está. Ele poderia estar lá, mas ele está. Ela está. É isso que interessa. Isso que é o mais importante. Jesus quer enfatizar isso. Eles estão. Está tudo bem. Destruídos, em cacos. Mas os cacos estão aqui. Na casa do Pai.
deveria nunca ter saído, mas está tudo quebrado. E o Pai é poderoso para colar esses carros. É claro, fica as marquinhas, mas vai restaurar. O Pai pode fazer isso. O Pai é poderoso para fazer isso. As marquinhas vão ficar sempre visíveis lá, vão. As pessoas vão olhar e falar, olha, teve uma rachadura aqui, mas está colado, porque o Pai pode colar. O Pai pode transformar. E como eu disse, nem todo mundo se alegrou. Ele ficou indignado com a atitude do pai, porque o que ele queria era aquele rapaz, primeiramente, antes de mais nada, que ele ouvisse uma poucas e boas. Antes de mais nada, ficasse de castigo, fosse punido, fosse sei lá o que. Ele não se conforma, era o irmão dele. Veja, era o irmão dele que voltou. O coração dele estava de tal forma que o irmão dele, irmão de sangue, não é irmão da igreja, o irmão de sangue voltou. Ele ficou com raiva, uma insensibilidade, uma frieza. Um irmão, não interessa. Essa desgraça que trouxe para o nome da família, essa desgraça que nos envergonhou, era o irmão dele. Sabe o que é interessante? Ele fica com raiva do irmão. Quando o pai vai falar com ele, ele só olha para si. O verso 29 fala: Pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Ele levava a sua obediência como um troféu. Olha aqui, ó. Olha quantas vezes eu fui funcionário do mês. Ó, olha aqui. Ele se gabava do que ele fez, se gabava, olha, das suas obras. Sendo na igreja, poderia se gabar, não é? De tocar, de pregar, de quantas almas ganhou para Jesus, de quanto tempo ele está na igreja, de quanto que fez isso e fez aquilo. Poderia estar se gabando das suas obras impecáveis, se gabando de ser tão exemplar. Ele só olhava para si. O seu irmão voltou, com a expressão que o pai usa, estava morto e reviveu, mas o seu coração é gelado e frio. E o pai repete aquilo: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Igreja de Jesus Cristo, a ênfase no Senhor, a ênfase naquele que se arrepende e volta para o Senhor, a ênfase da gente se alegrar, da gente celebrar, da gente ter esse coração que ama e que se alegra de verdade, não da boca para fora. Não é. Veio aí, mas não sei. Existe uma certa frieza na gente, existe uma certa insensibilidade, e quando a pessoa volta de verdade, ainda assim a gente fica meio, não estou, mas não boto muita fé não. Não tem, porque não temos certeza de nada. Afinal das contas, tudo depende do Senhor. Ele caiu, amanhã sou eu que caio, ou é você? O que garante que não? O que o Senhor diz? Quem está de pé? Quem está de pé é porque vai cair, beleza? Qual a atitude do pai que nós devemos imitar? Compaixão. O filho começa a descrever: olha só, vem esse teu filho, desperdiçou os teus bens com meretrizes.
O pai não nega. O pai não fala, peraí, é mentira. O pai não fala, isso não foi nada. Não tem nada não. Dinheiro é para gastar mesmo, filho. O pai não nega o pecado, nem faz vista grossa. O pai apenas mostra, meu querido, o mais importante agora é regozijarmos que o seu irmão, que o meu filho está de volta. Isso é o mais importante. Ele precisa do quê? Ele precisa de acolhimento. Ele precisa entender que ele é amado, que ele é querido. Ninguém vai fazer vista grossa por que ele fez. Mas acima de tudo ele precisa entender, olha, mais importante que as coisas é você. Mais importante que qualquer coisa é ter você aqui conosco. Por pior que seja o que você fez, entenda que aqui tem perdão. Porque lembra uma vez que eu preguei, qual é a pior coisa que pode acontecer com uma igreja? É esquecer que ela é composta por pecadores. Quando a igreja esquece, quando você esquece que a pessoa sentada do seu lado é um pecador tão merecedor do inferno quanto você, aí a sua atitude sabe qual é? Volta lá para o capítulo 15, versículo 1. É a atitude desses camaradas aqui. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores. Eles não se conformavam que aqueles pecadores viessem para Jesus. Eles não se conformavam. Irmão, qual tipo de pessoa você parece mais? Você se parece mais com o pai ou com o filho mais velho? Quase sempre, quando essa parábola ela é pregada, ela está falando sobre crentes que se desviaram e estão voltando. Que legal, né? Ele conta essa parábola, né? Mas quando você lê o versículo 1, está falando de pessoas que se desviaram. Ela se aplica também a pessoas que se desviaram e voltaram, como é a parábola do filho pródigo. Alguém que estava na casa do pai, saiu e voltou. Mas as pessoas com quem Jesus está falando, e a razão pela qual ele contou essas parábolas, eram pessoas que nada dá indícios que um dia foram da igreja, que um dia foram tementes a Deus. O fato é, o importante é, o pecador se arrependeu e voltou para casa. O pecador escolheu o caminho errado, mas ele decidiu voltar para onde ele nunca deveria ter saído. Porque na casa do Pai é lugar de compaixão. Não é na roda dos amigos, é na casa do Pai. É na casa do Pai onde, por pior que seja o pecado dele, fala: olha, aqui nós te amamos, aqui nós te acolhemos. E por causa de Jesus Cristo, que perdoou o nosso pecado, Ele restaurou a nossa vida, Ele pode restaurar a sua vida. Porque não é em você que nós confiamos. Eu não confio na sua força de vontade, eu confio no meu Salvador. E se eu estou aqui sentado hoje, é porque Ele restaurou a minha vida, Ele pode restaurar a sua vida. Essa é a atitude esperada dos filhos de Deus. Uma atitude de: olha, nós vamos lutar juntos, nós vamos vencer juntos, nós estamos com você. Não, nós não apoiamos o que você fez, de forma alguma, não passa a mão na sua cabeça. Eu quero dizer que nós não deixamos de te amar. Nós estaremos orando por você, estaremos intercedendo por você, porque nós amamos você. Você é parte dessa família, e aqui é a sua casa, aqui é o seu lugar. E por pior que seja o estrago que você fez, entenda, a compaixão do Pai não mudou. E o Pai espera que os seus filhos, os filhos que ficaram, tenham essa mesma compaixão, essa mesma graça, essa mesma misericórdia. É uma parábola, meus irmãos, para falar sobre graça. Graça para aqueles que estão dentro da casa do Pai,
como o filho mais velho, que não conseguia enxergar isso, enxergar a graça do Pai. Ele se gloriava dos seus méritos, ele se gloriava dos seus feitos, se achava merecedor, se achava digno de ter o cordeiro cevado e tal, celebrar com os amigos, porque ele fez merecer, ele era perfeito. Mas Jesus, ele quer falar sobre graça, ele quer mostrar, olha, ninguém é melhor que ninguém. Nós estamos na casa do Pai porque o coração do Pai é grande demais, é maravilhoso demais. Ninguém fez por merecer para estar. Ninguém. Graça para aqueles que se desviaram, graça para aqueles que se deixaram ir pelo pecado, como todos nós já fizemos. Como todos nós. Graça. Uma parábola que fala sobre graça. A graça que a gente precisa para continuar unido. Quarta-feira eu fui pregado sobre união. Foi ou não foi? A importância da união. E o texto pregado falava que a bênção do Senhor desce sobre o seu povo. Tudo ali. Não divisão, união. E é só a graça de Deus que traz união. Eu só posso aceitar o meu irmão, eu só posso receber o meu irmão em Cristo quando ele cai, porque eu tenho graça no meu coração. Graça. Graça do nosso Deus. Amém? Senhor Deus amado, obrigado, Pai, por esse tempo que passamos meditando na Tua palavra, meditando na Tua graça, Senhor, na Tua misericórdia. Amado Deus, essa igreja não é diferente de nenhuma outra igreja, Senhor. É composta por pecadores, pecadores perdoados, pecadores que receberam misericórdia quando mereciam a Tua ira. Amado Deus, nunca deixa a gente esquecer disso, que pior que seja o pecado do nosso irmão, nós só estamos aqui por causa da graça do nosso Salvador. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ter um coração de graça, para caminharmos e olharmos para o Salvador. Eu oro em nome de Jesus. Amém.